Os sequestradores não foram primeiro atrás do piloto. Eles foram atrás dos passageiros, passando fileira por fileira, revistando, gritando, ameaçando, enquanto a mulher no assento 22C permanecia completamente imóvel. A maioria achou que ela estava paralisada de medo. Alguns nem notaram sua presença até o comandante dos SEALs olhar diretamente em seus olhos e colocar sua pistola na mão dela. O que ela fez em seguida não apenas salvou o voo, mas forçou todos a bordo a repensarem em quem confiar quando tudo dá errado. Antes de eu mostrar o que aconteceu a 30.000 pés, certifique-se de estar inscrito e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Confie em mim, você vai querer ver isso até o fim. A sala de embarque em Dulles cheirava a café queimado e desinfetante industrial, com aquele ranço típico de aeroporto que se impregna em tudo depois que milhares de pessoas passam carregando seus problemas e destinos. Mara avançou pela fila de embarque com invisibilidade treinada, ombros relaxados, olhos para a frente, nada em sua postura sugerindo que ela havia passado 12 anos mantendo aeronaves que outras pessoas pilotavam em zonas de guerra. Seus papéis de dispensa tinham agora 6 meses. Honrosa, silenciosa, sem cerimônia. O tipo de separação que acontece quando alguém já viu o suficiente e não pede nada além de uma saída limpa. A funcionária do portão pegou seu cartão de embarque com eficiência treinada. Classe econômica, fileira 22. Nada de notável naquela passageira também. Jeans gastos, moletom simples, nenhum símbolo de status que justificasse tratamento especial. Assentos no meio da aeronave, disse sem levantar os olhos. O embarque levará mais alguns minutos. Atrás dela na fila, um homem de terno caro pigarreou impaciente. Tem fila prioritária? Tenho acesso ao lounge. Reuniões em Londres. A postura da funcionária mudou instantaneamente. Sorriso brilhante, tom prestativo. Claro, senhor. Bem por aqui. Posso ajudar em mais alguma coisa hoje? Mara deu um passo para o lado e observou a interação sem julgamento. Já tinha aprendido há muito tempo que a vida civil funcionava com hierarquias diferentes da vida militar. Ali, seu valor era medido em categorias de cartão de crédito e conexões no LinkedIn, não em quantas aeronaves você conseguia manter no ar sob fogo de morteiro. E tudo bem. Ela havia parado de precisar de validação de estranhos mais ou menos na mesma época em que parara de dormir noites inteiras. A ponte de embarque estava cheia com a mistura habitual. Viajantes de negócios checando os celulares, famílias lutando com bagagens de mão e universitários usando fones de ouvido como armaduras. Ela entrou no fluxo, mochila pendurada em um ombro, movendo-se com a eficiência de quem já fizera aquele trajeto centenas de vezes. Dentro da aeronave, notou detalhes sem precisar pensar. Saídas de emergência nas fileiras 12 e 34, espaço de bagageiro já apertado perto da frente, 2 comissárias trabalhando no galley dianteiro, ambas jovens, provavelmente contratações recentes, pelo jeito como se atrapalhavam montando o carrinho de bebidas. E na classe executiva, 3 homens sentados separadamente, mas atentos demais uns aos outros. A maioria dos passageiros veria apenas viajantes nervosos, talvez novatos ansiosos pela decolagem. Mas Mara percebeu o que outros não notavam. O jeito como eles continuavam checando a linha de visão para a cabine de comando, como nenhum deles tinha livros ou tablets abertos, nada que realmente ocupasse a atenção durante um voo longo. Um deles ficava ajustando o paletó como se algo por baixo não estivesse encaixado direito. Ela registrou mentalmente e continuou andando. A fileira 22 era exatamente o que ela esperava. Apertada, pressurizada, projetada para resistência e não para conforto. O homem no assento 22B levantou os olhos quando ela se aproximou. 40 e poucos anos, relógio caro, o tipo de sorriso confiante que sugeria esperar reconhecimento. Com licença, disse ela em voz baixa. Você se importaria de ficar com o assento do corredor? Prefiro a janela em voos longos. Ele levantou os olhos do tablet, fazendo um inventário.
Botas arranhadas que tinham visto trabalho de verdade, jeans desbotados com joelhos gastos, um moletom cinza simples já lavado muitas vezes. Nada de grife, nada que sugerisse renda sobrando ou conexões importantes. Sem problema, disse ele, levantando-se com cortesia teatral. O pessoal de apoio sempre tem preferências de assento, não é? Deixe-me adivinhar. Você está indo para alguma conferência de logística, workshop de gestão de cadeia de suprimentos. Ela deslizou para o assento da janela. Algo assim, imaginei. Ele se acomodou no corredor imediatamente, reivindicando ambos os apoios de braço. Não se preocupe, não vou pedir para explicar siglas militares nem nada. Sei que o pessoal de apoio é sensível com essas coisas. Mara abriu seu livro sem responder. Sistemas sob estresse. Manutenção aeronáutica em ambientes de combate. Leitura técnica que a maioria acharia impenetrável, mas ela havia escrito anotações nas margens de todos os capítulos. Ele lançou um olhar para a capa e riu. Coisa acadêmica, hein? Tentando subir na carreira desde a oficina de manutenção? Ela deslizou para o assento da janela sem responder, enfiou a mochila sob o assento à frente e puxou um livro de bolso. Algo sobre sistemas de aviação e análise de estresse mecânico, leitura técnica que a maioria acharia seca como papelão. O homem olhou para o título e voltou a rir. Não imaginei você do tipo acadêmico. Deixe-me adivinhar. Logística, gestão de cadeia de suprimentos, algo assim, disse ele, enquanto ela abria na primeira página. Ele se ajeitou no assento do corredor imediatamente, reivindicando ambos os apoios de braço. Quer dizer, sem julgamento. Alguém precisa lidar com a papelada, certo? Só não comece a me contar histórias de guerra sobre sua missão na oficina. Mara virou uma página e não disse nada. Já havia aprendido que algumas conversas não valiam a pena, especialmente com pessoas que já tinham decidido o que precisavam saber sobre você. Mas continuava ouvindo os sons ao redor. Passageiros se acomodando, compartimentos de bagagem se fechando com estrondo, o ritmo particular da preparação pré-voo. E, por baixo de tudo, algo que parecia errado. Não era mecânico. Ela conhecia estresse mecânico até dormindo. Era humano. O tipo de tensão que se acumula quando as pessoas esperam por algo específico para acontecer. Os motores aumentaram de rotação com o zumbido familiar das lâminas do turbofan cortando o ar. Ela sentiu a aeronave ser empurrada para trás do portão, e depois o táxi lento, em direção à pista. Pela janela, as equipes de solo se moviam com eficiência treinada, organizando os aviões como peças de xadrez em um jogo que ela já tinha observado de ambos os lados. Durante a decolagem, notou novamente os 3 homens da classe executiva. A maioria dos passageiros relaxou. Uma vez que as rodas deixaram o chão, a parte perigosa parecia ter passado. Hora de se acomodar para a longa jornada. Mas aqueles 3 permaneceram sentados perfeitamente eretos, atentos de uma forma que não tinha nada a ver com medo de voar. Um continuava checando o relógio. Outro examinava a cabine de forma sistemática, olhos rastreando padrões de movimento. O terceiro havia tirado algo da bagagem de mão, uma garrafa de água que segurava, mas nunca bebia. Mara fechou o livro e escutou a própria aeronave. Tom do motor estável, pressurização normal, todos os sistemas funcionando em contentamento mecânico. O avião estava bem. Os passageiros não. 30 minutos após a decolagem, a cabine já tinha entrado no ritmo típico de voo longo. Telas de laptops brilhavam como fogueiras dispersas. Comissários empurravam carrinhos de bebidas entre as fileiras e as conversas diminuíam até se tornarem murmúrios, enquanto as pessoas se preparavam para 8 horas de crepúsculo fabricado. O homem da executiva ao lado dela havia começado uma chamada de conferência que ninguém queria ouvir, falando alto o bastante para garantir que todos soubessem da importância de suas projeções trimestrais. Mara mantinha o livro aberto, mas já não estava lendo de verdade. Sua atenção oscilava entre o ronco constante dos motores e os 3 homens que ainda não haviam relaxado. Eles não pediram nada do serviço de bordo,
Não falaram entre si, apenas ficaram observando, esperando, checando a hora como se tivessem um compromisso inadiável. Ela já tinha visto isso antes, não em voos comerciais, mas em porões de carga e aviões de transporte, onde as pessoas carregavam pesos que nada tinham a ver com bagagem. Aquela imobilidade particular que vem de saber algo que os outros não sabem. Atrás dela, uma jovem mãe lutava com um bebê chorando. 2 adolescentes do outro lado do corredor rolavam as redes sociais com fones nos ouvidos, alheios a tudo ao redor. Um homem de negócios 3 fileiras à frente fazia uma chamada em viva voz, discutindo projeções trimestrais como se o resto do mundo existisse apenas para facilitar seu sucesso. Comportamento normal de passageiros, ruído branco. Mas os 3 homens na executiva estavam como pedras em um rio, inalterados pelo fluxo ao redor. Você vai mesmo ler esse livro o voo inteiro? Perguntou o homem ao lado dela, espiando. Você não vira uma página há uns 10 minutos. O que está prendendo sua atenção? Só ouvindo os motores, respondeu ela, verificando irregularidades. Ele riu. Certo? Como se você soubesse o que procurar. O quê? É mecânica? Era do motor pool do exército, imagino. Trocar óleo, girar pneus, esse tipo de coisa. Aposto que te mantinham bem longe dos equipamentos de verdade. Sistemas de aviação, hein? Trabalha na Boeing ou algo assim? Exército, disse ela sem pensar. Já trabalhei. As sobrancelhas dele se ergueram. Sério? O que você fazia? Apoio administrativo? Ela virou a página deliberadamente. Manutenção? Ah, tipo trocar óleo e verificar pressão de pneus. Ele sorriu como se tivesse feito uma piada. Aposto que você nunca sujou muito as mãos. Mantém as garotas nos trabalhos limpos, não é? Mara não respondeu. Estava observando o homem no assento 7B, que havia acabado de se levantar e caminhado até o banheiro. Na volta, esbarrou em uma comissária de bordo. De propósito, ela tinha certeza, e voltou ao lugar com o paletó pendendo de forma diferente. Algo embaixo tinha mudado de posição. Deliberadamente, ela tinha certeza, e ele voltou ao assento com o paletó pendendo de forma diferente. Algo embaixo havia mudado de posição. O homem da executiva seguiu o olhar dela. Está preocupada com turbulência? Quero dizer, eu entendo. Primeira vez voando pode ser estressante, especialmente para pessoal de apoio militar que não está acostumado a... Ele parou de falar porque ela virou-se para olhá-lo diretamente, só por 1 segundo. Mas tempo suficiente para que ele visse algo em sua expressão que o fez reconsiderar o que achava que sabia. Aqueles 3 homens, disse ela baixinho. Há quanto tempo eles ficam checando os relógios? Ele olhou para a frente e depois de volta para ela. Que 3 homens? Classe executiva, fileiras 5, 7 e 9. Nenhum deles falou desde o embarque. Nenhum pediu bebidas e eles continuam cronometrando alguma coisa. A confiança do homem vacilou levemente. Você acha? Quero dizer, provavelmente só... Provavelmente, concordou ela. Mas provavelmente nem sempre está certo. Voltou ao livro, mas sua postura havia mudado. Pés firmes no chão agora, ombros alinhados, pequenos ajustes que pareceriam apenas alongamento para quem observasse, mas para ela soavam como preparação, porque em sua experiência, quando 3 homens armados passavam 1 hora checando relógios em um voo comercial, não estavam preocupados em perder a conexão. Tudo começou com um som que a maioria dos passageiros não reconheceria. O clique metálico de uma trava de segurança sendo desativada. Silencioso, deliberado, quase perdido no ruído branco do ar pressurizado e das conversas. Mas os ouvidos de Mara haviam sido treinados para captar esse som em ambientes onde ele significava a diferença entre voltar para casa ou não. Fileira 7. O homem que ela vinha observando se levantou com movimentos suaves demais para o comportamento casual de um passageiro.
Sua mão direita surgiu debaixo do paletó, segurando algo que certamente não havia passado pela triagem de segurança. Não era uma arma de fogo. Essas eram impossíveis em voos comerciais, mas sim um pedaço de metal afiado moldado em algo que podia matar, se você soubesse onde usar. Do outro lado do corredor, um segundo homem repetiu o movimento. E então, um terceiro, da fileira 5, puxou uma lâmina de cerâmica que refletiu a luz da cabine como osso polido. A comissária mais próxima levantou os olhos da papelada, arregalando-os ao processar o que via. Seu treinamento entrou em ação, o mesmo que dizia para permanecer calma, manter os passageiros sentados, nunca escalar a situação. Mas o treinamento não a preparara para a realidade do metal a queima-roupa. Ninguém se move, disse o homem da fileira 7. Seu sotaque era carregado, talvez do leste europeu, mas o inglês era ensaiado. Ninguém fala, fazem o que dizemos e ninguém se machuca. A cabine caiu em silêncio como se alguém tivesse cortado a energia do mundo. Não era o silêncio gradual que se instala em voos longos, mas o imediato e absoluto de 200 pessoas, entendendo de repente que podiam morrer. Uma mulher na fileira 15 arfou e cobriu a boca com as duas mãos. Uma criança começou a choramingar antes que a mãe a acalmasse desesperadamente. O laptop de alguém escorregou da mesinha e caiu no chão com estrondo. O som impossivelmente alto na quietude súbita. O empresário ao lado de Mara ficou branco como papel. "Oh, Jesus!" sussurrou. "Isso é real. O que fazemos? O que diabos fazemos?" "Nada", disse Mara calmamente, quase inaudível. "Agora não fazemos nada." Mas ela não estava fazendo nada. Seus olhos acompanhavam padrões de movimento, catalogando detalhes. O sequestrador da 7B segurava a arma de forma errada, empunhadura muito alta, postura que sugeria nenhum treinamento real. O da fileira 5 ficava olhando para os parceiros em busca de confirmação antes de se mover. Coordenação amadora, intenção profissional, mas execução amadora. E isso os tornava mais perigosos, não menos. Profissionais podiam ser previstos. Amadores entravam em pânico. Um deles agarrou a comissária mais próxima pelo braço, pressionando a lâmina improvisada contra suas costelas. Ela era jovem, talvez nova no trabalho, e seu treinamento não cobria aquilo. O crachá dizia Sara, e ela tentava não hiperventilar. "Cadê a chave da cabine?" exigiu o homem, sotaque pesado de tensão. "Eu não tenho", gaguejou ela. "Só o capitão tem autorização." Resposta errada. Ele a empurrou para trás contra o carrinho de bebidas, fazendo bandejas de metal e copos plásticos se espalharem pelo corredor. O som do impacto pareceu um tiro no espaço confinado. Passageiros gritaram, se encolheram, alguns se jogaram sob os assentos. Sara bateu forte contra a parede do galley e desabou no chão, consciente, mas atordoada. Foi aí que a dinâmica na cabine mudou de medo para terror. As pessoas perceberam que aquilo não era um filme. Aqueles homens iriam machucá-los. Já estavam machucando, e ninguém viria ajudar. Ainda não. O líder chutou o carrinho de bebidas derramado para o lado e avançou em direção à porta da cabine de comando, batendo nela com o cabo da arma. "Temos reféns!" gritou. "Abra essa porta agora ou pessoas começarão a morrer. Vou contar até 10. Nenhuma resposta da cabine. Os pilotos estavam seguindo o protocolo. Manter a cabine de comando segura, não importava o que acontecesse no compartimento de passageiros. Procedimento padrão após o 11 de setembro. A porta não abriria por nada menos que uma explosão nuclear. Mas os sequestradores não entendiam isso, ou não se importavam. O empresário ao lado de Mara agarrava o apoio de braço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Toda a sua condescendência anterior havia evaporado, substituída por terror cru. "Você não vai fazer nada?" sussurrou em desespero. "Você é treinada, não é? É militar. É isso que vocês fazem." Ela não se moveu, não falou. Por que agir agora,
Antes de entender as posições exatas deles, a capacidade das armas, o nível de coordenação, mataria pessoas mais rápido do que não fazer nada. Já tinha visto combates suficientes para saber a diferença entre coragem e estupidez, mas estava memorizando tudo. O jeito como o líder favorecia o lado direito, sugerindo uma lesão antiga. Como o homem da fileira 5 continuava limpando a palma da mão na calça. Suor nervoso, mãos escorregando na arma. O fato de nenhum deles ter tentado desativar os sistemas de comunicação da aeronave ou bloquear os sinais de celular. Amadorismo. Um amadorismo perigoso. O rosto do líder ficou vermelho quando a cabine permaneceu em silêncio. Ele examinou os passageiros procurando alguém para usar como exemplo. Seus olhos se fixaram em um empresário na fileira 12, de meia idade. Terno caro. O tipo de alvo frágil que gritaria alto o suficiente para reforçar seu ponto. Sem aviso, agarrou o homem pela gola da camisa e o arrastou para o corredor. As pernas do empresário cederam imediatamente. Ele teria desabado se o sequestrador não o estivesse segurando pelo tecido do paletó. "Quer ver alguém morrer?" gritou o sequestrador em direção à porta da cabine, pressionando a lâmina contra o pescoço do refém, com força suficiente para abrir um fio de sangue. "Eu começo a cortar. Abra a porta." O empresário choramingou. Sua esposa, ainda sentada, começou a hiperventilar. Foi quando tudo mudou. Uma voz soou da classe executiva, calma como um boletim meteorológico, mas carregada de autoridade que cortou o pânico como uma lâmina através da seda. "Isso não vai funcionar." Todas as cabeças se viraram na direção do som. Um homem se levantou do assento 2D, roupas civis. Nada de notável em sua aparência, exceto o jeito como se portava, como alguém que passara anos tomando decisões de vida ou morte, sob pressão e vivendo com as consequências. O sequestrador líder se virou para ele, arma ainda pressionada contra a garganta do refém. "Sente-se, sente-se agora. Meu nome é Comandante Dale Weller, Fuzileiros Navais da Marinha do Zewun. 22 anos de serviço ativo." Manteve as mãos visíveis, não ameaçadoras, mas sua postura não sugeria rendição, sugeria alguém calculando ângulos e distâncias. "Você arromba essa porta da cabine, e todos os sistemas desta aeronave bloqueiam automaticamente. Protocolos de segurança controlados por computador. Os pilotos não podem desfazer isso mesmo que quisessem." A pegada do sequestrador apertou sobre o refém. "Você acha que acredito nas suas mentiras?" "Modificações pós 11 de setembro, continuou Weller, dando um passo lento à frente. "Você não vai passar por essa porta ameaçando passageiros. É aço reforçado, travas eletrônicas, fonte de energia independente. Você poderia detonar uma granada aqui dentro e ela não se moveria." Mais um passo, calmo, medido, como se estivesse discutindo o clima. "Mas aqui está o que você não entende sobre sistemas de aeronaves", disse, a voz projetada apenas o suficiente para que Mara ouvisse cada palavra. "Este avião é uma máquina. Máquinas podem ser convencidas a fazer coisas que seus operadores nunca imaginaram, se você souber como pedir corretamente." Ele fez uma pausa, deixando a frase assentar. Depois seus olhos percorreram a cabine, examinando rostos, até se fixarem em Mara com a precisão de um sistema de mira encontrando o alvo. "Sargento Jennings", disse claramente. 12 anos de manutenção aeronáutica, plataformas rotativas e de asa fixa em zonas de combate de Kandahar a Ramadi. Especialista em reparos de emergência em campo sob condições hostis, múltiplas missões, histórico impecável, dispensada com todas as honras há 6 meses. As palavras atingiram a cabine como uma força física. Os passageiros se viraram para encarar a mulher silenciosa da fileira 22, que passara 2 horas dizendo quase nada. O empresário ao lado dela parecia ter acabado de descobrir que sua vizinha de assento era um fantasma. A respiração de Mara prendeu na garganta. "Como você?"
O manifesto de passageiros mostra mais do que nomes e lugares quando você tem o nível certo de autorização, disse Weller. A voz agora mais baixa, destinada especificamente a ela. Agora preciso de alguém que entenda esses sistemas de dentro para fora. Alguém que manteve aeronaves voando quando toda a lógica dizia que deveriam cair do céu. Os sequestradores olhavam de um para o outro, incertos. Isso não fazia parte do plano deles. Weller enfiou a mão por baixo da camisa com movimentos tão deliberados que pareciam coreografados. Quando sua mão surgiu, segurava algo que definitivamente não deveria existir em uma aeronave comercial. Uma pistola compacta, provavelmente uma SIG P320, portada em posição de apêndice como alguém que passou décadas mantendo armas acessíveis, mas invisíveis. Os sequestradores viram o movimento e gritaram alertas, mas as mãos de Weller já estavam em ação. Ele pressionou a arma na palma de Mara. Não largou, não jogou. Transferiu com a precisão de alguém passando um bastão de revezamento. Flanco esquerdo, flanco direito, disse simplesmente. Quando eu me mover, você se move. Ela sentiu o peso da pistola assentar em sua mão, como se sempre tivesse pertencido a ela. A memória muscular assumiu o controle. Empunhadura, alinhamento da mira, disciplina do gatilho. 12 anos de treinamento que nunca haviam desaparecido, apenas aguardavam. O sequestrador mais próximo avançou primeiro, lâmina de cerâmica erguida acima da cabeça. Mara levantou-se e deu um passo à esquerda, usando o corredor estreito para controlar a aproximação. Seu cotovelo esquerdo disparou para a frente, acertando-o na garganta antes que pudesse baixar a arma. Ele deixou a lâmina cair e cambaleou para trás, ofegante. Ela não atirou. Não precisou. Apenas varreu suas pernas e deixou a gravidade fazer o resto. 2 segundos. Weller já tinha engajado o segundo homem, usando o ombro para esmagá-lo contra a parede do galley. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma força em excesso, apenas pressão suficiente para encerrar a ameaça sem criar novas. O líder ainda segurava seu refém, mas sua confiança estava rachando. Larga a arma. Larga ou ele morre. Mara ergueu a pistola com as 2 mãos, mira perfeita, dedo estendido ao longo da arma. Se você o machucar, estará morto antes de ele tocar o chão. Sua voz era firme, objetiva, como se falasse de manutenção de rotina. As mãos do sequestrador tremiam. Você não vai atirar. Tem gente demais. Já fiz disparos mais difíceis em condições piores, respondeu simplesmente. A escolha é sua. Por um longo momento, ninguém se moveu. A cabine prendeu a respiração. Então o refém se soltou e caiu no chão. O sequestrador levantou a arma em direção a Mara, mas Weller já estava lá, derrubando-o com um golpe limpo de braço que o deixou algemado com abraçadeiras e ofegante no chão do galley. O silêncio caiu como uma cortina. 3 homens contidos, um inconsciente, o quarto imobilizado com abraçadeiras do kit de emergência. E no meio de tudo estava Mara Jennings, arma abaixada, respiração estável, como se nunca tivesse saído do assento. Os passageiros a olhavam com expressões que variavam de choque à admiração, chegando perto da veneração. O homem que havia feito piadas sobre oficinas e troca de pneus não conseguiu encarar seus olhos. Uma comissária se aproximou com cautela. É verdade? Quero dizer, você realmente era da manutenção aeronáutica do exército? Mara travou a arma e a colocou de lado. Nada de especial. Mas a comissária não acreditou. Nenhum deles acreditou, porque tinham visto o que acontece quando alguém com treinamento real decide agir. E não parecia nada com os filmes. Parecia uma mulher que ficou sentada em silêncio por 2 horas, disse quase nada e depois salvou todas as vidas a bordo sem suar. O comandante Weller surgiu do galley, sacudindo a camisa. Cabine segura. Já contatei o controle de tráfego aéreo. Vamos desviar para Keflavik. A Islândia tem apoio militar e uma pista longa o suficiente para protocolos de emergência.
Ele olhou para Mara com algo que se aproximava de respeito. Coisa e tanto, sargento. Ela assentiu uma vez. Você também, comandante. E isso era tudo o que precisava ser dito. Sem discursos, sem celebração, apenas dois profissionais que tinham feito o seu trabalho quando mais importava. O resto do voo transcorreu em um silêncio estranho. Passageiros cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para a mulher da fileira 22, que havia passado de invisível a inesquecível em 30 segundos. Alguns tentaram captar seu olhar, talvez em busca de reconhecimento ou explicação. Ela preferiu ler seu livro. Mas quando pousaram na Islândia 3 horas depois, quando os veículos de emergência cercaram a aeronave e os investigadores começaram os questionamentos, quando os relatórios oficiais foram redigidos e os depoimentos colhidos, uma imagem permaneceu na mente de todos que estiveram lá. O momento em que o comandante Weller olhou além de 200 passageiros e enxergou exatamente quem precisava. Não a pessoa mais barulhenta da cabine, não a escolha mais óbvia, apenas a mulher silenciosa que estivera ouvindo o tempo todo. E que, quando chegou a hora de agir, soube exatamente o que fazer. As rodas tocaram a pista islandesa como um acidente controlado, a borracha gritando contra o concreto molhado quando a reversão de empuxo entrou em ação e todos foram projetados para a frente contra os cintos de segurança. A chuva martelava as janelas, transformando-as em rios de luz distorcida, vinda dos veículos de emergência que já cercavam a aeronave. Mara sentiu o avião estremecer até parar e finalmente permitiu-se expirar completamente. Suas mãos estavam firmes, o pulso normal. Nenhum colapso de adrenalina ainda. Isso viria depois, provavelmente em algum quarto de hotel, onde poderia processar o que acontecera sem plateia. O comandante Weller falava em voz baixa com o pessoal de segurança islandês, que embarcara imediatamente após o pouso. Apertos de mão profissionais, informes rápidos, o tipo de procedimento oficial que sempre seguia incidentes como aquele. Os sequestradores foram retirados primeiro, os conscientes caminhando sob guarda, o inconsciente levado em uma maca diante dela. Os passageiros começaram a se mover com a incerteza cautelosa de quem sobreviveu a algo que nunca esperava enfrentar. Conversas baixas, risadas nervosas, algumas lágrimas de quem a segurara durante a crise. O homem que fora agarrado como refém permanecia tremendo enquanto sua esposa segurava sua mão e sussurrava palavras de conforto. O passageiro da executiva ao lado dela, aquele que fizera piadas sobre oficinas militares, finalmente encontrou a voz. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse em voz baixa. Na verdade, devo minha vida. Mara o encarou pela primeira vez desde o pouso. Você não me deve nada. Eu o julguei antes de conhecê-lo. Fiz suposições sobre quem você era, o que tinha feito. Isso foi errado. Ela ajeitou a mochila no ombro, certificando-se de que tudo estava seguro. Você não foi o único. Perto da saída, uma jovem comissária se adiantou quando Mara se aproximou. Senhora, só queria dizer obrigada. O que a senhora fez lá atrás, nunca vi nada igual. Você também fez o seu trabalho, respondeu Mara. Manteve a cabine de comando segura, manteve as pessoas calmas. Isso foi importante. A comissária balançou a cabeça. Eu estava apavorada. Você parecia que já tinha feito isso antes. Situações diferentes, mesmos princípios. O comandante Weller apareceu ao lado dela quando chegaram à porta. A chuva varria a pista em cortinas. As luzes de emergência cortavam a escuridão como faróis de pouso. Ele estendeu a mão, não para um aperto formal, mas para o cumprimento que guerreiros usam. Polegares entrelaçados, pressão firme. Já pensou em trabalhar como contratada? Perguntou. Sei que poderia usar alguém com suas habilidades. Ela considerou por meio segundo. Terminei com essa vida. Justo? Ele soltou a mão dela. Mas, se mudar de ideia, agora você tem referências.
e então desapareceu no caos dos debriefings oficiais e da papelada que transformaria as últimas 4 horas em relatórios e estudos de caso. Mara desceu as escadas sob a chuva islandesa que parecia limpa, fria e real. Atrás dela, passageiros ainda desembarcavam, alguns apontando em sua direção, provavelmente repetindo a história que contariam pelo resto da vida sobre a mulher silenciosa que os salvara. Ela não olhou para trás, para o terminal. Enquanto segurança, processos, depoimentos e companhias aéreas reorganizavam conexões, ela encontrou um canto tranquilo com vista para a pista. A aeronave permanecia cercada por investigadores e equipes de manutenção, parecendo menor e mais frágil do que parecera durante a crise. Uma adolescente se aproximou com hesitação. Com licença, você realmente esteve no exército? Sim? Foi incrível. O que você fez? Como aprendeu aquilo? Mara respondeu simplesmente: muita prática. A garota assentiu como se isso explicasse tudo, o que não era verdade, mas parecia satisfeita mesmo assim. Voltou para a família, provavelmente para contar que havia falado com a heroína. Mas Mara não era uma heroína. Heroínas eram para filmes e cerimônias de medalha. Ela era apenas alguém que aprendera a fazer seu trabalho sob pressão e que, por acaso, estava no lugar certo quando essas habilidades foram necessárias. A chuva continuava martelando as janelas, lavando as marcas de estresse e os sinais de esforço que mostravam uma aeronave levada além dos seus limites normais. No dia seguinte, os investigadores documentariam cada detalhe. As equipes de manutenção reparariam qualquer dano e o avião voltaria ao serviço como se nada tivesse acontecido. Mas os passageiros se lembrariam. Levariam essa história consigo, contando a amigos e familiares sobre o dia em que quase morreram e como foram salvos por alguém que haviam completamente subestimado. E tudo bem, que se lembrassem, porque às vezes a pessoa sentada em silêncio na fileira 22, sem dizer nada e sem pedir nada, era exatamente a pessoa de que todos mais precisavam, mesmo que ninguém soubesse disso até o momento chegar. E você? O que teria feito se tivesse visto o início do sequestro? Teria confiado na passageira silenciosa quando o comandante dos SEALs lhe entregou a arma? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós lemos cada um e as suas histórias importam aqui. Se isso lhe lembrou que a verdadeira coragem nem sempre se anuncia, clique no botão de curtir. Inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder o que acontece depois. Compartilhe com alguém que saiba que a pessoa mais perigosa na sala pode ser justamente aquela em quem ninguém presta atenção. Mais histórias sobre guerreiros ocultos estão esperando por você agora. Clique em uma e continue, porque amanhã estaremos de volta com mais um lembrete de que a força nem sempre veste o uniforme que você espera. Até lá, lembre-se, às vezes, a pessoa subestimada é a que traz todos de volta para casa.